começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma videoaula do PET, primeiro ano, segunda semana, tá, senhores? Até aqui ele não considerou a massa da barra, até aqui ele não considerou isso. Nesse problema ele já vai considerar. Nesse problema você vai ter que achar o centro de gravidade, tá? E a gente vai discutindo isso aí durante o exercício. Vamos lá, senhores. Enem 2015, em um experimento, o professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular, então aqui temos o saco de arroz, pedaço triangular, e uma barra de ferro cilíndrica homogênea. Essa palavra que é importante. Como ela é homogênea, aí sim nós podemos determinar aonde está o seu centro de gravidade, tá? Porque é uma barra cilíndrica, ela é simétrica, então o centro de gravidade estaria aqui, ó, centro, tá? De gravidade. Estaria nesse ponto aqui, ó, no meio certinho, tá ok? Ele propôs que fizesse a medição da massa da barra utilizando esse objeto. Até os outros exercícios anteriores, a gente não levava em conta a massa da barra. Ele falava que era desprezível, mas essa aqui não, tá? E justamente o que está deixando em equilíbrio, a gente punha outro corpo aqui para deixar em equilíbrio. O que está deixando em equilíbrio aqui é a própria massa da barra, tá? Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o centro de gravidade está no meio certinho, no 4, tá? 1, 2, 3, 4. Então, tá aqui, ó. E em seguida, apoiaram sobre a base do triângulo, com o saco de arroz pendurado em uma das suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Então, quando a gente tem equilíbrio, você tem que entender o seguinte, no equilíbrio, tá? No equilíbrio, nós temos duas situações, tá? Primeira situação, a força resultante tem que ser igual a zero. Ok? Primeira lei de Newton, todo corpo em equilíbrio, temos duas situações. Ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Um em equilíbrio estático e outro em equilíbrio dinâmico, ok? No caso, a gente quer o equilíbrio estático em repouso. Se ele está em repouso, tá? A somatória dos momentos, ou do torque, tá? Eu escrevo momento, que alguns livros chamam de momento, mas é o torque. São sinônimos. Tem que ser igual a zero, então ele tem que obedecer essas duas condições, tá? Ele não pode entrar em movimento circular e a força resultante tem que dar quanto? Zero, beleza? Qual o valor da massa da barra? Então vamos lá, senhores. Primeiramente, vamos desenhar aqui, ó. Aqui é onde está, e isso que é importante, o centro de gravidade é o ponto aonde a força-peso atua. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, é o que nós vamos ter quem? A força-peso, tá? Lembra da discussão do exercício 2? Eu fiz até uma errata, porque lá ele não considera as dimensões do problema, ele despreza isso tudo, mas aqui não, aqui você vai ter que levar em conta. Então, a força-peso. Agora, senhores, nós temos que a força-peso está do ponto de apoio uma unidade, ok? Está no ponto de apoio em uma unidade. Já o arroz, ele está a 3 unidades do ponto de apoio, ó. Se você pegar aqui o arroz, se você perceber aqui, ó, nós estamos aqui a 3 unidades de distância, que ele não fala qual é essa unidade, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 unidades de comprimento. E aqui nós temos o quê? 1 unidade de comprimento. Tá ok? Belezinha? Então, eu poderia falar aqui que era 3D e a outra 1D, tá? O arroz também exerce aqui, ó, uma força peso. Tá aqui a força peso do arroz, ó, que a gente vai chamar peso do arroz, que no caso seria de quanto? 50 newtons. Como que eu fiz isso?
É só você vir cá, ó. Peso é massa vezes quem? Gravidade, tá? Então é o peso do arroz. O peso do arroz, quanto que é a massa? É 5. Quanto que é a gravidade? 10. Portanto, o peso do arroz é igual a quanto? 50 newtons. Mas você já é um aluno experiente, você já sabia disso, tá? Esse peso, como o corpo vai estar em equilíbrio, nós vamos ter aqui uma força de tração. Aqui nós teremos uma força de tração. Como é em equilíbrio, ela tem que ter o quê? O mesmo valor. Beleza. Então aqui, ó, o arroz, né? No caso aqui eu tô olhando, eu fiz o peso aplicado ao arroz, tá? E a força de tração aplicado ao arroz, certo? Como aqui tem um par de ação e reação, nós teremos o quê? Uma força de tração aplicada aonde? Na barra. Nós teríamos uma força de tração aplicado na barra também, tá? De mesmo valor. E é ela que ia fazer o torque, tá? Olhando aqui, ó, senhores, isso aqui é um par de ação e reação. A força de tração puxa o saquinho para cima e a força de tração puxa a barra para onde? Para baixo, tá? Beleza, já temos aqui a nossa configuração, tá? Bora lá, então vamos fazer. Então vai ser o torque 1 mais o torque 2 tem que dar quanto? Tem que dar 0. Mas antes disso, nós temos que definir um sentido, tá? Então vamos definir o sentido. Eu vou escolher no sentido horário, tá? Como sendo positivo. Poderia escolher negativo? Poderia, você que manda aí, tá? Então é o seguinte, quem estiver no sentido horário, vai ser o quê? Positivo. Quem estiver no sentido anti-horário vai ser o quê? Negativo. No caso, a força-peso, ó, aqui aplicado na barra, a força-peso está no sentido horário. Agora, a força de tração azul, tá? Está ao contrário, então ela é o que? Negativa. Essa é o que? Positiva. Porque eu escolhi no sentido horário positivo. E a força de tração não é a vermelha, que a vermelha está aplicada no saco de arroz. É a azulzinha, tá? Então aqui, ó. Anti-horário, negativo, horário positivo, tá? Então vamos lá, senhores. O que é torque? Torque é força vezes o tamanho do braço de alavanca, que é do ponto de apoio até onde está sendo aplicada a força, vezes seno de alfa. No caso aqui as forças são perpendiculares, seno de 90 vale 1, tá? Então eu tenho simplesmente que o meu torque é força vezes o tamanho da alavanca. Pessoal, o pessoal fala, você é chato, você fica escrevendo essa fórmula. Cara, quanto mais você escrever, mais você vai memorizar, tá ok? Então vamos lá. Torque da força-peso. Então seria a força-peso, certo? Vezes quem? Vezes a distância. Que no exercício, a força-peso está aqui, ó, está uma unidade, que eu vou falar 1D, tá? Que eu não sei quanto que vale, se fala centímetros, se vale metro, tá? Eu vou escrever aqui 1D. Menos, por que menos? Porque eu escolhi sentido horário, era sentido horário positivo, azul, tá? A força de tração está no sentido anti-horário, tá? Ao contrário, né? Então ela é o que? Negativa, tá? Então, beleza. Então vai ficar a força, que aqui é a força de tração, que é igual à força peso do saquinho de arroz, que é quanto? 50 newtons. Só que aqui nós temos 3D, tá? Que é igual a quanto? É igual a 0, ok? Então eu posso falar o seguinte, peso da barra vezes D, né? 1 vezes D é D. O 50 tá menos, passa para cá o quê? Mais, não é isso? Então vai passar aqui, ó, mais 150. D. Esse D
Tá multiplicando, passa para lá o quê? Dividindo. O que eu posso fazer com eles? Posso cortar, tá, senhores? Então, eu posso falar agora aqui que o peso da barra é 150 newtons. Mas ele não quer o peso, ele quer a massa. Então, eu venho cá e faço, né? Força-peso da barra é igual a massa da barra vezes a gravidade. Como eu escolhi a gravidade valendo 10, tá? Então, vai ficar 150 massa da barra vezes quanto? Vezes 10. O 10 está multiplicando, passa para lá o quê? Dividindo. Então, massa da barra é igual a quanto? 150 dividido por quanto? Por 10, que vai dar quanto? 15 quilogramas. Opa, tá até aqui, ó. Letra E de elefante. Espero que tenha gostado. Curta, compartilha, se inscreva no canal, ok? Fica com Deus. Fui.